Então, pessoal, dando continuidade ao nosso curso de cálculo diferencial e integral 3, estamos aqui na nossa terceira tarefa, já fizemos algumas continhas, paramos onde, pessoal? Exercício 5 foi feito, vamos para o exercício número 6. Exercício 6. Então, o exercício número 6, o que o exercício número 6 pede, pessoal? Determine a equação do plano tangente e da reta normal ao conjunto de nível x ao quadrado mais y ao quadrado mais e ao quadrado igual a 4, no ponto raiz de 3, 0, 1. É isso que ele pede. Será que isso acontece, pessoal? Ele quer o plano tangente e a reta normal. Esse conjunto de nível. Será que esse negócio dá certo? Vamos ver o que acontece. Então, se eu olhar para esse x ao quadrado mais y ao quadrado mais e ao quadrado igual a 4, eu posso encontrar uma função de 3 variáveis que associa a essa equação dada uma função. Eu vou chamar essa minha função de f grande, ou f maiúsculo, de x, y, z, como sendo a função x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado. Ou eu coloco menos 4 para o segundo membro, ou deixo dessa maneira, também me dá uma função, não tem problema. Então, se eu olhar para cá com menos 4, o que temos? Eu tenho que aqui uma função diferenciável. Essa minha f grande, ela é diferenciável. Onde que ela tem diferenciabilidade, pessoal? O aberto, onde ela possui diferenciabilidade, é o R2. É uma função muito boa. Pessoal, então eu vou olhar para o conjunto de nível 0 dessa função f grande. Por que eu vou olhar para esse conjunto de nível 0? Porque o conjunto de nível 0, para essa minha função f aqui, o nível 0 é exatamente essa equação aqui. É esse meu conjunto de nível 0. Eu poderia ter não escrito menos 4 aqui, deixado só x ao quadrado mais y ao quadrado mais e ao quadrado. Estaria certo também. Aí eu olharia para onde? Para o conjunto de nível 4. Eu teria que fazer isso, certo? Então fica ao critério de vocês. Ou considerar até menos 4 e olhar para o conjunto de nível 0, que fornece essa equação aqui, ou esse conjunto de nível. Ou escrever só até o z ao quadrado e considerar o conjunto de nível 4, que fornece esse mesmo conjunto de nível aqui. Então vamos fazer o que ele pede. Daí, o f a menos 1 de 0, isso aqui é o conjunto de nível 0. Ele é formado por todos x, y, z que moram em R3. Tá o quê? X ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado é igual a 4, que é exatamente o conjunto de nível que queremos considerar. Aí, pessoal, como eu já sei que essa minha função é diferenciável, essa minha função sendo diferenciável, eu posso olhar para esse conjunto de nível e eu consigo enxergar geometricamente o que acontece. O gradiente para essa minha função, ele é perpendicular ao plano tangente a esse conjunto de nível. Eu já sei que isso acontece, então parece que as coisas se comportam de um jeito bom, pessoal, certo?
Parece que ela se comporta de um jeito muito bom. Ah, será que isso aqui também acontece? Será que esse pontinho aqui é um ponto sobre esse meu conjunto de nível 0? Vamos verificar. Daí isso aqui acontece. Além disso, eu vou olhar para essa terna aqui, para esse ponto em R3, para me ver se esse meu ponto satisfaz essa condição aqui, pessoal. Além disso, quem é o pontinho? É o ponto raiz de 3, 0, 1. Então, o ponto, deixa eu escrever ele aqui, o ponto raiz de 3, 0, 1. Ele é tal que, quando eu olhar para a raiz de 3 ao quadrado mais 0 ao quadrado mais 1 ao quadrado, isso aqui é igual a 3 mais 1, que é igual a 4. Então, esse meu ponto satisfaz essa equação. Isto é, esse ponto raiz de 3, 0, 1, ele pertence a esse conjunto de nível 0, que é exatamente a nossa equação que fornece esse conjunto de nível aqui do nosso exercício. Então, tudo enquanto está de acordo, pessoal. O que temos que fazer agora? Contas. É isso que temos que fazer. Então, se você olhar para esse conjunto de nível, no nível 4, no nível 0, se eu olhar para isso aqui, eu tenho uma esfera de centro na origem e raio 2, pessoal. É isso que temos. Então, o que eu tenho é o seguinte. O que eu tenho, geometricamente, o que vai acontecer é isso aqui. Eu vou fazer primeiro a esfera, que eu acho mais fácil. Depois eu faço o R3. Vou mudar a cor da canetinha. Cadê, pessoal? É aqui que eu encontro. Vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo fazer essa esfera de um jeito bem bonito. Vamos lá. Aqui ficou legal. Eu vou olhar para cá. Deixa eu fechar essa minha esfera. Não. É aqui que eu quero. Opa. Pronto. Agora sim eu faço o meu plano R3, que é exatamente onde essa minha esfera mora. Essa minha esfera está centrada na origem desse plano, desse espaço. Aqui eu tenho o eixo que marca os valores de x. Aqui eu marco os valores para y e aqui eu marco os valores para z. Aqui é nossa origem e esse nosso conjunto aqui é exatamente x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado igual a 4. É exatamente esse conjunto, pessoal. Aí qual o próximo passo? Eu já sei que onde é que o meu ponto 0, 3, raiz de 3, 0 e 1 se encontram nesse meu conjunto de nível, pessoal. Raiz de 3, a raiz de 3 está entre 1 e 2. Então é mais ou menos aqui, tem esse meu raiz de 3, sei lá, aqui. 0 no eixo do y e 1 aqui é a minha altura, que é mais ou menos aqui. Então esse meu ponto se encontra aqui, pessoal. É aqui que esse meu ponto se encontra, no plano XZ. É exatamente aqui que esse meu pontinho se encontra. Deixa eu ver se eu consigo escrever esse pontinho aqui. Raiz de 3, 0, 1. É esse pontinho aqui em azul. Quando você pegar um plano tangente ou uma reta tangente a esse meu conjunto de nível nesse ponto, vou escrever esse meu plano tangente em amarelo.
Deixa eu ver se eu consigo fazer esse plano tangente bem bonitão, pessoal. Aqui está nosso plano tangente. Esse vetorzinho aqui é um vetor tangente a esse meu conjunto de nível nesse ponto raiz de 3, 0 e 1. Isso é tangente. Pessoal, como a função é diferenciável, essa construção não é mais algo estranho para vocês. Vocês sabem que o gradiente ele vai furar esse conjunto de nível de modo perpendicular a esse plano em amarelo, que é um plano tangente. Guarde essa construção, pessoal. Qual a cor que eu represento esse nosso plano tangente? Esse vetor normal, esse gradiente. Vou representar ele em azul. Então eu já sei que o gradiente da nossa função f grande, ele vai satisfazer essa condição aqui. Então aqui é o gradiente da função f grande no ponto raiz de 3, 0, 1. Esse é o gradiente. Pessoal, agora aqui falta somente as equações. E como que é dada essa equação, né, pessoal? Eu sei que o produto interno entre o gradiente e um ponto ou um vetor no plano tem que ser igual a zero. Essa condição ela fornece a equação do plano tangente. Ok? Aí, pessoal, detalhe, aqui eu estou afirmando que ela é diferencial, eu estou afirmando as coisas. Caso eu peça para vocês construir algo como isso, como avaliação, eu quero que vocês façam esses passos, mas sem omitir que a função é diferenciável. Certo? Então vamos lá. Então o que segue-se? Só pode repetir, professor, o que o senhor disse agora sobre o diferencial? Eu peguei e fiz as coisas, eu verifiquei, por exemplo, que a função é diferenciável, mas eu não fiz as contas. Eita, pessoal, a bateria vai acabar, só um instante. Eu não fiz as contas, mas se por acaso eu peço para vocês fazerem isso na avaliação, eu quero que vocês façam as continhas, para ver que a função é realmente diferenciável, certo? Vocês argumentem isso. Eu só fiz afirmar, essa função é diferenciável, aqui eu não fiz nenhuma conta. Então vamos para cá. Professor, até nessa função aqui, a gente sabe que ela é, né, diferenciável nesse ponto, a gente tinha que provar. Tá certo. Vai ter que fazer aquele limite lá, ou só tirar a derivada, né, Só para derivada, dizer que elas são dv continuas. derivada C1, só isso, certo? Só que eu omiti aqui. Então vamos lá, pessoal. Então o que segue-se? Que quando eu faço o produto interno do gradiente dessa minha função, no ponto raiz de 3, 0, 1, com um vetor que pertence a esse plano tangente, esse meu vetor no caso seria x menos raiz de 3, y menos 0, z menos 1, isso aqui igual a zero, fornece uma equação de um plano e é exatamente a equação do plano tangente, pessoal. É isso que ela fornece, porque estes vetores aqui, que eu não sei quem são vetores que pertencem ao espaço tangente, melhor, ao plano tangente à curva de nível. É aqui que eles moram, ele pertence ao plano tangente. Então, quando eu faço essa continha aqui, eu já sei onde que eles vão cair. Eu faço agora somente contas. Eu vou olhar para esse gradiente. Qual é o gradiente dessa minha função? É 2x, 2y e 2z. Então, no ponto raiz de 3 vai ficar 2 raiz de 3. 0,
2x menos raiz de 3, y, z menos 1. Vamos ver quem é o gradiente. Deixa eu escrever aqui. O gradiente dessa minha função é f grande e um ponto x qualquer. Eu vou derivar parcialmente essa minha função em relação à variável x. Eu obtenho 2x. Derivo ela parcialmente em relação à variável y. Eu obtenho 2y. E derivo parcialmente em relação a uma variável z, que é a nossa última variável. Eu obtenho 2z. Aqui vai me dar o gradiente. Quando eu trago para cá, nosso x é raiz de 3, então fica 2 raiz de 3. O y sendo 0 fica 2 vezes 0. E o z sendo 1 fica somente o 2. Igual isso aqui a 0. Isso aqui vai me dizer que 2 raiz de 3x menos 2 vezes 3 mais 0 mais 2z menos 2, isso aqui é igual a 0. Então, para poder organizar essa continha, eu vou ganhar aqui 2z será igual a 2z, não, aqui é 2 vezes 3, né? 2 vezes 3. Aqui é 2 vezes 3, aqui é 2z. Então, fica 2z sendo igual a 6, dá 8, então fica 8 menos 2 raiz de 3x. Aí eu vou ganhar aqui z é igual a 4 menos raiz de 3x. Essa equação aqui é a equação do nosso plano tangente a essa curva de nível. Esse plano em amarelo tem essa equação aqui. E uma parte do exercício foi feita. A outra parte, ele quer saber quem é essa reta normal aqui, pessoal. Essa reta que fura esse plano tangente. Que fura o conjunto de nível. E é perpendicular a esse nosso plano tangente. Então, essa nossa reta é uma reta que tem como vetor diretor esse vetor em azul, que é o vetor gradiente. Então agora eu sei escrever essa minha reta. Ela passa pelo ponto. Então temos ainda aqui. Não, deixa eu escrever o que é isso aqui, né, pessoal? Isso aqui é a equação do nosso plano tangente. Isso aqui é a equação do plano tangente. Ele é tangente a esse conjunto de nível 0 no ponto raiz de 3, 0, 1. Agora eu vou determinar quem é a equação da reta normal. Então temos ainda que a reta normal ela é normal a esse conjunto de nível, no mesmo pontinho, eu também sei como que ela é dada, porque ela é uma reta que tem como vetor diretor o vetor gradiente. Então será simplesmente você olhar para x, y, z igual ao pontinho, que é o raiz de 3, 0, 1, mais um lambda que multiplica o gradiente da função no ponto. Por sua vez, eu conheço quem é esse gradiente. Ele é 2 raiz de 3, 0 e 2. Aqui onde esse meu lambda é o número real. Posso deixar assim? Posso. Posso melhorar? Posso. É x, y, z, que é igual a 2 lambda mais 1, que multiplica a raiz de 3. Aqui vai ficar 0 e aqui vai ficar 2 lambda mais 1.
aqui com lambda sendo um número real. Essa é a equação da reta, é a equação da reta normal a esse conjunto de nível nesse meu ponto raiz de 3, 0, 1. É isso que vai acontecer, pessoal. Então aqui está feito o exercício. Vamos para frente. Exercício número 7. Então aqui no exercício número 7, eu quero determinar o plano que seja tangente a esse conjunto de nível x ao quadrado mais 3y ao quadrado mais 2z ao quadrado igual a 11 sobre 6 e que seja paralelo ao plano x mais y mais z igual a 10. É isso que eu quero fazer, pessoal. Então vamos lá. Novamente eu vou considerar uma função. Então vou considerar a função f de x, y, z como sendo igual à função x ao quadrado mais 3y ao quadrado mais 2c ao quadrado menos 11 sobre 6. Essa é a nossa função. Então temos que essa função é uma função diferenciável. Ela é diferenciável. E quando você olhar para o conjunto de nível 0, dá exatamente esse conjunto de nível que apareceu aqui no nosso exercício. Esse conjunto de nível 0, como é que é? Ele é x ao quadrado mais 3y ao quadrado mais 2z ao quadrado igual a 11 sobre 6. É exatamente esse conjunto de nível que apareceu no nosso exercício. Então essa é a nossa situação, pessoal. Aí o que acontece? Eu quero uma equação que seja tangente a esse conjunto de nível e seja paralelo a esse plano aqui, pessoal. Pessoal, o que devemos fazer? Eu tenho que encontrar quem é esse ponto de tangência, que eu não sei quem é. Quem é o plano que é tangente a esse conjunto de nível e é paralelo a esse plano. Se você tem dois planos e tem um conjunto de nível, como é que esse negócio se comporta, pessoal? Eu não sei. Eles estão em R3. Você tem dois planos e tem um conjunto de nível. Você tem esse conjunto de nível aqui. Aqui tem um ponto que eu não sei quem é esse ponto. Só que passando por esse ponto, eu não sei quem é esse pontinho aqui, mas por ele eu garanto que tem um plano tangente, porque minha função ela é diferenciável. Então aqui eu tenho um vetor. Esse vetor ele está contido em algo maior, que é um plano, que é esse plano aqui, que é o plano tangente, que eu não conheço. Eu quero determinar quem é esse plano tangente. Eu sei que esse plano tangente ele é paralelo a um outro plano. Agora, esse outro plano qual ele é paralelo, eu conheço quem é esse outro plano, que é esse plano aqui em vermelho. Deixa eu fazer esse outro plano aqui. Não significa que a localização dela é essa não, pessoal, certo? Que é só um esboço.
Ou seja, o plano que eu quero encontrar, esse em amarelo, é paralelo a esse plano aqui. Se esses planos eles são paralelos, então o que é normal esse plano em amarelo, que é o plano tangente ao nosso conjunto de nível, tem que ser normal a esse plano em vermelho também. Então isso tem que acontecer. Então eu já garanto que o gradiente... eu já garanto que plano que é paralelo, eu já garanto que o que é normal a isso aqui tem que ser normal a isso aqui, no ponto. É isso que eu tenho que garantir, pessoal. Como é que eu faço? Como é que eu vejo isso, né, pessoal? Deixa eu escrever esse gradiente aqui em vermelho, em azul. Ele vai furar esse meu conjunto de nível perpendicularmente a esse plano em amarelo. E aqui ele faz a mesma coisa. Aqui será o nosso gradiente. E aqui será o nosso gradiente. O gradiente mais no ponto esse que eu não conheço, eu vou chamar esse ponto de x0, y0 e z0. Eu vou chamar esse ponto assim. Porque se conhecêssemos o ponto, ficaria fácil, né, pessoal? Ficaria fácil. Que seria exatamente o exercício que eu acabei de fazer anteriormente. Como eu não conheço esse ponto, eu tenho que encontrar quem é esse pontinho aqui. Eu tenho que encontrar esse ponto, que é o nosso x0, y0 e z0. Eu tenho que encontrar esse ponto. Então vamos fazer as continhas. Eu vou chamar esse ponto de x0, y0 e z0, seja P, um ponto com coordenadas x0, y0 e z0, um ponto pertencente a esse conjunto de nível, que é o ponto de tangência. É exatamente nesse pontinho que esse meu plano vai tocar esse meu conjunto de nível. Aí, pessoal, eu já sei que esse meu plano em amarelo, ele é paralelo a esse plano em vermelho. Esse meu plano em vermelho tem como equação a equação x mais y mais z igual a 10. Isso aqui vai acontecer. Então, esse meu plano em amarelo, eu garanto que ele tem como vetor diretor o vetor... O vetor diretor não, pessoal. O vetor... como é que eu chamo esse vetor, pessoal? O vetor passando por esse ponto, que é o vetor 1, 1, 1. Qual o nome que ele recebe? Pessoal. Sei que o meu ponto tem que satisfazer essa condição nesse plano. Isso tem que ser verdade. Eu esqueci o nome desse vetor. E tem que ser satisfeito. Um vetor normal. Vetor normal? É normal, né? É isso mesmo. E tem que satisfazer a seguinte condição. Esse mesmo meu ponto tem que satisfazer essa condição aqui, que é a equação que fornece o conjunto de nível, pessoal. Tem que ser satisfeita também. Então, essas duas condições têm que ser satisfeitas. Então, como é que vai ficar esse nosso plano, pessoal? Ora, como esse meu ponto P pertence a esse meu conjunto de nível, então eu já garanto que F nesse meu ponto P tem que ser igual a 0. Isto é, eu já garanto que vou trocar essas informações. Onde tiver x eu atribuo x0, y eu atribuo y0 e z eu atribuo z0. Então eu vou ganhar aqui x índice 0 ao quadrado mais 3y índice 0 ao quadrado
mais 2z índice 0 ao quadrado. Isso aqui tem que ser igual a 11 sobre 6, porque esse meu pontinho pertence a esse conjunto de nível. Está correta a continha. E agora, como esse meu plano em amarelo ele é paralelo a esse meu plano em azul, eu já garanto o quê? Quando eu olhar para o gradiente dessa minha função, ela tem que ser paralela no ponto. Isso é pontual, pessoal. Isso é pontual. Tem que ser paralelo a esse meu vetor, que é o vetor 1, 1, 1, que é exatamente o vetor normal desse plano aqui, não é isso? É isso mesmo. Essa condição tem que ser satisfeita. Mas ele ser paralelo significa dizer que eu vou multiplicar aquele vetor por um lambda. É isso mesmo, pessoal. Então, como o nosso plano tangente, ele é tangente a f é menos 1 de 0 no ponto x índice 0, y índice 0, z índice 0. Ele é paralelo ao plano x mais y mais z igual a quanto, pessoal? Igual a 10? Então, quando eu olhar para o gradiente dessa minha função f grande, nesse meu ponto que eu não sei quem é, esse meu pontinho aqui, isso aqui tem que ser lambda vezes 1, 1, 1. Onde esse meu lambda aqui ele é um número real que eu não sei quem é. Sei calcular o gradiente? Sei. O gradiente nesse ponto é 2x índice 0, ou seja, eu vou ganhar que isso aqui é 2x índice 0, 6y índice 0, e 4z índice 0. 4z índice 0. Isso aqui é lambda, que multiplica o vetor 1, 1, 1. Posso escrever todo mundo em função de lambda? Posso. Então eu vou ganhar aqui 2x índice 0 é igual a lambda. Eu ganho que 6y índice 0 é igual a lambda. E ganho que 4z índice 0 é igual a lambda. Isso aqui vai nos dizer que x índice 0 é igual a lambda sobre 2, y índice 0 é igual a lambda sobre 6, enquanto que o nosso z índice 0 é lambda sobre 4. Eu não conheço ainda quem é lambda, mas eu tenho mais uma informação. Que informação é essa? Eu vou olhar para cá, para essa informação aqui. Vou substituir o meu x índice 0, que agora é lambda sobre 2 aqui. Substituo o meu y índice 0 aqui e o meu z índice 0 aqui. Eu encontro quem é esse lambda. Então, assim, o que vai acontecer, pessoal? Assim, quando eu levar esse meu ponto... Deixa eu escrever, né? Assim, levando... A letra está muito feia hoje, pessoal. Levando o ponto A, lambda sobre 2, que é o nosso x índice 0, lambda sobre 6 e lambda sobre 4, para a seguinte equação. Cadê a nossa equação, pessoal? X0 ao quadrado mais 3, y0 mais 2.
x índice 0 ao quadrado, mais 3y índice 0 ao quadrado, mais 2z índice 0 ao quadrado, igual a 11 sobre 6, eu vou levar para cá. Lembrando que aqui é o x índice 0, aqui é o y índice 0, aqui é o z índice 0. O que obtemos, pessoal? Eu vou encontrar quem é esse lambda, porque eu obtenho o que? Lambda ao quadrado sobre 4 mais 3, lambda ao quadrado sobre 36, mais... não, tem alguma coisa errada, né, pessoal? Aqui é 3, aqui é 2. Aqui não é 3 também, aqui é 2. Deixa eu tirar esse 3 aqui. Aqui é 2. Mais 2, lambda ao quadrado sobre 16. Tudo isso aqui é igual a 16 sobre 6. 16 não, pessoal, acho que é 11. Deixa eu conferir, não vai ficar errado. É 11 sobre 6, não é 16. Aqui é 11 sobre 6. Deixa eu retirar isso aqui também. Agora sim eu consigo encontrar quem é esse nosso lambda. O que isso vai garantir, pessoal? 36 eu posso dividir por 3. Posso, que dá 12. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 1, 36. Fica lambda ao quadrado sobre 4, mais lambda ao quadrado sobre 12, mais lambda ao quadrado sobre 8. Tudo isso aqui é igual a 11 sobre 6. Posso resolver essa continha. Posso resolver. 12, 4. Dá quanto esse negócio? Não sei. Fica 12, 4, 8 e 6. Por 2, todo mundo vai. Vai ficar no 3, que não vai todo mundo. Fica 2, dá 12, né, pessoal? Não, 12 não, porque não divide. Não sei. Bora fazer a conta. Multiplica todo mundo por 12. Mas não divide por 8. Bora fazer a conta, pessoal. Vai ficar 12, 8, 6, 4. Não é isso? 12, 8, 6, 4. Dá por 2? Dá. Dá 6, dá 4, dá 3, dá 2. Por 2, dá 3, dá 2, dá 3, dá 1. Por 2, dá 3, dá 1, dá 3, dá 1. Eita, pessoal, que conta. Por 3, dá 1, dá 1, dá 1, dá 1. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 3, 24. Agora sim. Agora dá certo, pessoal. Ficou 24. Aqui também eu tenho 24. Por 4 fica 6. 6 lambda ao quadrado, mais 24 por 12, que dá 2. Lambda ao quadrado, 24 por 8, que dá 3 lambda ao quadrado. E aqui vai ficar 24 por 6, que é 4. 4 vezes 11 dá 44. Então eu vou ganhar aqui. Não tenho mais página, mas dá para fazer aqui. Eu vou ganhar aqui 6 mais 2, 8, mais 3, 11. 11 lambda ao quadrado é igual a 44.
Isso aqui vai me dizer que lambda ao quadrado é igual a 44 sobre 11. Então eu vou ganhar que lambda dá 4, né, pessoal? Dá igual a mais ou menos 2. Aqui é o nosso valor de lambda. Então eu posso escolher esse lambda como sendo 2 ou menos 2. Se eu considero essas duas possibilidades, vai alterar alguma coisa no x0? Vai, né, pessoal? Porque pode ser que o x0 altera, né, pessoal? Deixa eu olhar. Se o lambda for positivo, o x0 tem todas as componentes positivas, mas se ele for negativo, mas são paralelos, né, pessoal? Não importa, são paralelos. Então assim o nosso x0. E o que segue, pessoal? Então segue que o meu x0 aqui vai ficar ou 1, 1/3 e 1/2, 1/3 e 1/2, ou esse nosso x0 é menos 1, menos 1/3 e menos 1/2. Tenho essas duas opções para x índice 0. Se nenhuma hipótese a mais é considerada, então desse jeito aqui dá certo. Agora, se colocar uma hipótese a mais, pessoal, pode ser que tenhamos que excluir um desses pontos. Mas como não tem mais nenhuma hipótese, vamos deixar desse jeito. E tá bom. Tá bom demais. Vamos pra frente. Exercício número 8. Esse aqui é um exercício interessante. Já, pessoal. Deixa eu retornar aqui pro chat. Alguém no chat, pessoal? Não atualizou pra mim aqui o chat. Alguém, pessoal? Porque considerou o vetor 1. Vamos ver o que aconteceu aqui. Vamos lá, Douglas. Vamos ver. Eu tenho esse meu plano aqui que ele é paralelo ao nosso plano tangente. Então é um plano. Esse meu plano ele é paralelo a um plano, esse plano que eu quero considerar, que é o plano em amarelo. Aí se você olhar para essa equação aqui, o que ela fornece? Eu já tenho o plano. Aí, sei lá, pessoal, vamos ver um pontinho que está aqui. Que é um ponto que eu posso considerar aqui. Vamos pegar um ponto que seja simples. O ponto z igual a 10, por exemplo. Y eu posso considerar 0. E o z eu posso considerar 0. Esse aqui é um ponto que pertence a esse meu plano. Ele satisfaz a equação desse meu plano. Então, se você olhar para esse pontinho, agora você pega e vamos fazer o seguinte produto interno, pessoal. Vou fazer o produto interno entre 1. Aí eu vou considerar aqui z menos 10. Não, z não, x menos 10. Vou considerar y e vou considerar z. Quando eu fizer esse produto interno aqui, o que vai acontecer? Eu vou obter x menos 10 mais y mais z. Eu vou obter isso aqui, aí eu vou igualar isso aqui a 0. Por quê? Quando eu faço isso, eu obtenho que x mais y mais z é igual a 10. Só que quando eu faço essa construção aqui, pessoal, deixa eu separar ela com essa linha tracejada, com essa curva tracejada, que não é uma linha, em branco. Deixa eu separar isso aqui. Essa construção que eu fiz aqui, ela
é uma maneira de determinar a equação do plano tangente a esse conjunto de nível aqui, que ele não me interessa agora, esse conjunto de nível aqui não. Eu só quero utilizar as informações dele para encontrar o que eu já tenho. Só que a construção é essa. Ah, e você olhou para cá, aqui apareceu o vetor 1, 1, 1. Esse meu vetor 1, 1, 1 multiplicado por esse vetor aqui que está nesse plano aqui é igual a zero, esse produto interno. Então esse negócio aqui é perpendicular a esse plano. Ah, se esse meu vetor 1, 1, 1 é perpendicular a esse plano, ele é chamado de... Eu esqueço, pessoal, é o vetor normal. Ele é o vetor normal a esse plano. Se ele é normal a esse plano em vermelho, e o plano em vermelho é paralelo ao plano em amarelo, então esse meu vetor também é normal a esse meu plano em amarelo. É isso que vai acontecer. Então, teoricamente, você teria que fazer duas contas, pessoal. O Douglas tem razão. Teria que fazer duas contas. Você teria que mexer com isso aqui e encontrar quem é esse vetor normal. E depois comparar esse vetor normal com um vetor normal que também é paralelo, que também é normal ao vetor em amarelo, que é paralelo a esse vetor em vermelho. E aí sim concluir que esse vetor é normal. Mas se você já olhar para cá, dá para concluir que eu posso extrair daqui quem é meu vetor normal. Ele não é o diretor, ele é o normal, a reta que é normal a esse plano. E esse vetor é dado dessa seguinte maneira aqui. Não fizemos a conta? Não. Já consegui identificar por aqui quem é o normal. Mas se você não conseguir identificar, tem que fazer a continha. Não tem jeito não, pessoal. Para poder enxergar quem é esse ponto. Ou quem é esse vetor. Só que isso aqui na equação do plano ele já é dado de imediato, pessoal. Como é que é dada a equação de um plano? A equação do... Eu não vou lembrar, pessoal. Se você olhar para a equação de um plano, ele já é dado de modo imediato. Eu não vou lembrar. Tem que olhar o que é isso aí. Aí evitaria de fazer as continhas, mas fazendo a continha também dá certo. Dá certo também, pessoal. E aí, Douglas, deu para entender? Nada. Então vamos para frente, pessoal. Agora derivada direcional, né, pessoal? Vamos ver o que dá para fazer com esse exercício. Então, seja f de x e y uma função diferenciável em um ponto x0 e y0, onde o gradiente dessa função é diferente de zero. Aí eu tenho que u é um vetor unitário. Se θ é o ângulo entre u e o gradiente dessa função no ponto x0 e y0, ele pede para mostrar que a derivada direcional da minha função f na direção do vetor u no ponto x0 e y0 é igual à norma do gradiente da função f no ponto x0 e y0 vezes a norma desse meu vetor unitário u, isso aqui vai dar 1, mas deixa aqui, vezes o cosseno de θ. Então isso é que ele pede para mostrar. Pessoal, como é que fazemos essa continha? Para fazer essa continha, temos que primeiro lembrar de uma coisa. Dados dois vetores em Rn, como é que eu calculo o ângulo para esses dois vetores, pessoal? Dados dois vetores, eu vou ter um vetor u e v. Aqui são vetores em Rn. O que temos, pessoal? Temos que o ângulo entre esses dois vetores, que eu vou chamar de θ, o ângulo entre esses dois vetores, o ângulo θ entre
U e V. Como é que é dado? É cosseno de θ, que é igual ao produto interno entre U e V, dividido pela norma do vetor U, vezes a norma do vetor V. E esse meu θ ele tem que ser considerado como sendo um ângulo maior ou igual do que zero, menor ou igual do que π, pessoal. É esse o nosso ângulo entre esses dois vetores em Rn. É assim que ele é dado. Deixa eu fazer aqui o esboço. Vou considerar em R2. Para R3 é análogo, vou fazer aqui o R2, só para que possamos visualizar. Aqui o nosso R2. Aqui eu tenho o eixo que marca os valores para x. Aqui eu marco os valores para y. Aí eu tenho dois vetorzinhos. Vou pegar o vetor U em azul. Sei lá, esse aqui é o nosso vetor U. E o vetor V eu vou pegar em vermelho, que é esse ângulo aqui, que é esse vetor aqui. Aqui eu tenho o vetor V. Aqui eu tenho o vetor U. Aí o ângulo, que é esse θ aqui, eu consigo determinar quem é esse ângulo, porque eu sei que esse meu θ é um ângulo que satisfaz a seguinte condição. Cosseno de θ, ele é o produto interno de U com V, sobre a norma de U vezes a norma de V. E esse meu θ tem que estar entre 0 e π, pessoal. Como eu já sei essas informações, aí eu quero olhar para o vetor U e para o vetor gradiente de f, eu vou chamar de θ também esse meu ângulo entre o vetor U e o vetor gradiente de θ. Então, de volta ao nosso contexto, ao nosso exercício. Então, de volta ao nosso exercício. Como a letra está feia, pessoal. O que temos, pessoal? Temos que o ângulo θ. Vou pegar uma caneta mais fina. O ângulo θ entre, aqui no nosso contexto, que é U e gradiente da função f, gradiente da função f em um ponto x0 e y0, lembrando que esse gradiente é não nulo. Como que ele é dado, pessoal? Ele é dado por cosseno de θ. Ele é igual ao produto interno entre esse meu vetorzinho U, o gradiente da função f no ponto x0 e y0, tudo isso aqui dividido pela norma do vetor U, vezes a norma do gradiente da função. Eu vou deixar a norma desse U, deixar ela aí, embora seja unitária, mas deixa, pessoal. Então, daí, lembrando que a minha função é uma função diferenciável. Como a função é diferenciável, eu sei como que é dado a derivada direcional dessa minha função na direção do vetor U. Como? Isso aqui vai implicar ainda que norma de U vezes a norma do gradiente da função no ponto. Isso aqui é igual, vezes o cosseno vezes o cosseno de θ. Isso aqui é igual ao produto interno entre U e o gradiente da função f no ponto x0 e y0. Aí aqui o cuidado que temos que ter, somente que esse θ está entre 0 e π. Aí, pessoal, como a função é diferenciável,
Eu sei como calcular essa derivada direcional sem recorrer à definição. Como? Essa minha função f de x e y, ela é diferenciável. No pontinho x0 e y0. Então, o que vai acontecer? Pessoal, a derivada direcional dessa minha função f. Ficou uma coisa mais feia do mundo. A derivada direcional de f na direção do vetor u no pontinho x0 e y0. Isso aqui é igual ao produto interno entre o gradiente da função f no ponto x0 e y0 com esse nosso vetor u. É isso que vai acontecer. Mas só, pessoal, que se você olhar aqui para como que esse ângulo é dado, isso é meio que imediato. Se eu chamo isso aqui de, sei lá, estrela, então eu coloco aqui uma igualdade e coloco essa minha estrela aqui, para significar que eu utilizei essa passagem. Isso aqui é simplesmente norma de u vezes a norma do gradiente da função no ponto x0 e y0 vezes o cosseno do ângulo θ. O que eu queria fazer? Mostrar que isso ia acontecer, então isso é imediato. Está resolvido o nosso exercício. Vou colocar aqui um ponto final. Professor, você poderia repetir o finalzinho que a chamada cortou? Aqui, ó. Como a função é diferenciável nesse meu ponto, eu ganho que a derivada direcional da função f nesse meu ponto x0 e y0 é exatamente o produto interno entre o gradiente da função f no ponto x0 e y0 com esse vetor unitário u. Isso aqui eu ganho porque a função é diferenciável nesse ponto. Mas só, pessoal, que se você olhar para essa expressão aqui, ela apareceu exatamente aqui, pessoal. Veja como que ela é dada. O produto interno entre u e o gradiente da função f no ponto x0 e y0 é norma de u vezes a norma do gradiente da função no ponto x0 e y0 vezes o cosseno desse meu ângulo θ, que eu chamei de estrela. Então aqui por estrela, até acrescentei aqui para não escrever novamente a palavra, eu sei que essa expressão aqui desse meu produto interno é exatamente isso aqui, pessoal. Tá aqui. É ela. Então eu consegui concluir o que eu queria fazer, que era mostrar que a derivada direcional da minha função no ponto é dada por norma do gradiente da função nesse meu ponto x0 e y0 vezes a norma de u vezes o cosseno de θ, onde esse meu θ é o ângulo entre u e o gradiente da função f nesse ponto, pessoal. E aí, pessoal, ficou claro? Sim. Então, para frente. Para frente, porque o exercício número 9 é a consequência do exercício número 8. Deixa eu levar aqui para outra página. Seja f de x e y numa função diferenciável em um ponto x0 e y0 com gradiente dessa função diferente da origem. Mostre que o valor máximo da derivada direcional dessa minha função f na direção de u no ponto x0 e y0, ela vai ocorrer quando eu tomar essa minha direção u exatamente
o gradiente da função f no ponto x0, y0 sobre sua norma, pessoal. Se eu tomar essa direção aqui, dentre todas as derivadas parciais que eu considerar, nessa direção aqui, ela é a maior, pessoal. E esse valor máximo, eu sei como que ele é dado. Ele é exatamente a norma do gradiente dessa minha função, pessoal, nesse ponto x0 e y0. Então, eu vou olhar, sei lá, vamos olhar para R2. Eu vou olhar para R2. Vou fazer o R3, porque vou fazer assim, né? Vou fazer aqui o R3. Eu tenho o R3. Aqui eu tenho valores de x. Aqui eu tenho os valores de y e aqui eu tenho os valores de z. Aqui é a nossa origem. Então aqui em R3, sei lá, você tem o grafo de uma função qualquer que mora em R3. Aí o que acontece, pessoal? Eu posso derivar essa minha função na direção de x, na direção de y, como? Calculando derivadas parciais. Que é a mesma coisa que você calcular a derivada direcional da função f. É a mesma coisa que calcular, derivar parcialmente f em relação à variável x em um ponto x0 e y0. É o mesmo que calcular a derivada direcional da função f na direção do vetor 1, 0. Esse ponto x0 e y0. Derivar parcialmente f em relação à variável y no ponto x0 e y0 é o mesmo que calcular a derivada direcional dessa função na direção do vetor 0, 1, no ponto x0 e y0, e eu tenho a derivada direcional dessa minha função em uma direção qualquer unitária. Então eu posso derivar essa minha função em várias direções, pessoal. Em várias direções mesmo. Então eu posso derivar essa minha função nessa direção, nessa direção, nessa. Em qualquer direção que você considerar, você pode tomar uma derivada direcional para essa função, pessoal. É isso que eu estou dizendo. Aí o que eu disse a mais a vocês, pessoal, o gradiente da função, quando a função é diferenciável, você vai olhar para o conjunto de nível. O conjunto de nível, ele é um subconjunto do domínio. Por sua vez, ele está onde, esse conjunto de nível? Ele está aqui embaixo, no plano xy. Porque ele é subconjunto do domínio. E mais, o gradiente dessa minha função, ele é normal a esse meu conjunto de nível. Isso aqui é satisfeito. Então, dentre todas as direções que você considerar, pessoal, se você considerar essa direção aqui, que é a direção do gradiente da função no ponto, nessa direção aqui a derivada direcional ela é maior, pessoal. Ela tem um maior valor. Ela tem um maior valor e eu sei como que é dado esse maior valor. É só você calcular o comprimento desse vetor gradiente aqui. É só isso. Então é isso que esse exercício está dizendo a vocês. Que você sabe qual é a maior derivada direcional dentre todas as que tem aqui. Você sabe qual é. É na direção do vetor gradiente. E esse tamanho, e esse valor dessa maior derivada direcional é exatamente o comprimento desse vetor gradiente. É isso que ele está dizendo. Como que eu faço essa continha? Pelo exercício número 8, que já temos, pessoal. Então, pelo exercício número 8, que já temos. Pelo exercício 8, lembrando que a função ela é uma função diferenciável, senão esse negócio pode ser que não faça sentido. Então, o que temos? Que a derivada direcional da minha função f na direção do vetor u em um ponto x0 e y0. Isso aqui é exatamente
a norma, não está aqui, na outra página. Isso aqui é exatamente a norma de U, a norma do gradiente vezes a norma de U vezes o cosseno de θ. Então isso aqui é a norma ou o tamanho do gradiente vezes a norma de U vezes o cosseno de θ, pessoal. Exatamente essa é a derivada direcional da função f na direção do vetor U, onde esse U aqui é qualquer. Unitário, onde U é unitário. E esse nosso θ é um ângulo que está entre 0 e π. É isso que vai acontecer, pessoal. Aí, pessoal, o que dá para fazer com isso? Como é que eu consigo garantir que esse meu U tem que ser exatamente o gradiente da função sobre sua norma, pessoal? Essa é a pergunta. Então, o valor máximo ocorre quando U for exatamente essa função. Como é que eu ganho que esse U tem que ser dessa forma, né, pessoal? E agora? Esse meu U tem que ser unitário. Mas se você olhar como que é dado esse meu ângulo θ, como é que esse meu ângulo θ é dado, pessoal? Onde cosseno de θ, ele é o produto interno entre U e o gradiente da função f no ponto x0 e y0. Tudo isso aqui sobre a norma de U vezes a norma do gradiente da função f no ponto x0 e y0. Essa é a condição para que o nosso ângulo θ seja dado. Aí, pessoal, esse meu ângulo θ, como é que vai ficar? Se esse meu ângulo θ, para ele ser igual a zero, quando é que isso vai acontecer? O U e o gradiente têm que ser paralelos para que isso aconteça. Ou para esse meu θ ser igual a π? Essa é outra pergunta. Para esse meu θ ser igual a π, esse meu U e esse meu gradiente também têm que ser paralelos. Professor, por que você está considerando esse seu θ 0 ou π? Porque 0 ou π, vamos olhar para o π. Porque quando você olhar para π, pessoal, esse é o maior ângulo que você pode obter. Esse é o maior ângulo que você pode obter entre U e V. E esse ângulo entre U e V, vamos olhar para ele aqui em R2. Aqui eu tenho uma origem. Aí, sei lá, pessoal, aqui eu tenho o vetor U. Aí eu tenho o gradiente. Esse meu gradiente pode ser esse ângulo aqui, o meu gradiente. Pode ser. Pode ser esse ângulo aqui, pode ser. Pode ser esse ângulo aqui, pode ser. E pode ser esse ângulo aqui, pessoal. Qualquer uma dessas opções aqui fornece o meu gradiente. Como eu quero olhar para o maior valor
em que essa derivada pode assumir. Então, o maior valor que essa derivada pode assumir, pessoal, é exatamente quando esse meu θ é igual a π. Igual a π ou igual a zero, pessoal. Vamos ver. Se for π, o cosseno de π, ele é menos 1, não é isso? Fica negativo. Eu não quero que esse negócio chegue a negativo, eu quero que ele seja positivo. Então eu posso considerar esse meu θ como sendo igual a zero. Ou sendo igual a zero ou sendo igual a π, esse meu gradiente e esse meu vetor U tem que ser perpendiculares, não tem jeito. Qualquer outro valor que você considerar entre 0 e π, qualquer outro valor, e olhar para a sua parte positiva desse nosso θ, ele é menor do que se você considerar quando o θ é igual a 1, pessoal. Melhor, quando o cosseno de θ é igual a 1. Isso em valor positivo, em módulo. Então eu tenho que considerar esse meu θ de tal forma que esse meu gradiente seja paralelo a esse meu vetor U, para que eu obtenha esse maior valor. Então, para que isso aconteça, eu tenho que tomar esse meu vetor U como sendo o gradiente, só que tem que ser unitário. Então, tem que ser o gradiente dividido por sua norma. Então, pessoal, eu posso escrever assim, né? Então, quando eu olhar para essa expressão, eu ganho que o maior valor que essa expressão vai assumir é quando o cosseno de θ for igual a 1. Então, olhando para a derivada direcional, podemos concluir que... Então, olhando para derivada direcional de f na direção do vetor U, em um ponto x0 e y0, o que obtemos, pessoal? Obtemos que o maior valor para essa derivada direcional é quando esse meu cosseno de θ ele é igual a 1. Aí, pessoal, para não dar problema, você pode considerar esse valor em módulo, que é exatamente para retirar os valores negativos. Então, eu posso considerar isso que vai acontecer para esse cosseno ser igual a 1 em módulo, ou o meu θ é igual a zero, ou meu θ é igual a π. Não importa se o θ é zero ou π. O que importa é que esse meu vetor gradiente tem que estar em cima do vetor U. Daí, porém, isso aqui só acontece, isso ocorre somente quando U e o gradiente da função no ponto são paralelos, pessoal. Então, daí, eu posso tomar esse meu vetor U como qualquer múltiplo do gradiente desde que seja unitário. Em particular, eu posso tomar esse meu vetor U como sendo o gradiente sobre a norma. Então, o que segue-se? Eu posso escolher esse meu U como sendo esse vetor aqui, que é um múltiplo seu, e ele é unitário. Então, eu consegui obter esse meu vetor U, cuja derivada direcional é a maior possível. E é imediato que esse valor agora eu sei onde que ele é atingido. Então, portanto, o valor máximo para essa derivada, eu sei como que ela é dada. Tenho que olhar para seu módulo, ou para seu módulo, que ele é um número real, né, pessoal? Então, módulo da derivada direcional de f
um ponto na direção do vetor u. Isso aqui é um número real. Isso aqui é o módulo da norma do gradiente da função f no ponto x0, y0, vezes a norma do vetor u, vezes cosseno de θ. Quando você fizer essas continhas, você vai obter que isso aqui é a norma do gradiente da função f no ponto x0 e y0, vezes a norma do vetor u, vezes o módulo do cosseno de θ. Aí aqui, pessoal, o que vai sobrar de tudo isso aqui é simplesmente a norma do gradiente da função f no ponto x0 e y0. Porque isso aqui tem tamanho 1, e isso aqui é atingido quando θ é igual a π ou igual a 0. No caso, cosseno de θ tem que ser igual a 1. Então, com isso, eu consigo concluir que o nosso maior valor possível de derivada direcional é exatamente o gradiente da função no ponto, pessoal. Então, se você representar a velocidade com que você desloca um objeto ao longo de uma trajetória, ela é dada pelo gradiente, você já tem que... essa velocidade é a máxima possível se você segue essa direção do gradiente, pessoal. É isso mesmo que ele está dizendo. Então, na etapa de controle de trajetória, você já sabe como controlar, melhor, você já tem informação para controlar o deslocamento de um objeto sobre uma trajetória, porque o gradiente ele vai influenciar agora na etapa do controle. Essa velocidade será fundamental. Então, essa é a velocidade que você tem que seguir, pessoal, a do gradiente. E tem outras coisas para controlar, não é só isso não, aqui é só um epsilonzinho, não é muita coisa, mas já é alguma coisa. Professor. Oi. Aí, então, quer dizer que a gente sempre vai obter o valor máximo quando o vetor u e o gradiente forem paralelos. Isso. Então, não precisa ser especificamente um, não precisa ser o versor do gradiente para que a gente consiga o valor máximo. É isso? É porque o gradiente já pode ser unitário, ele já pode ser. Mas assim, você tem que tomar o versor, porque eu não sei se esse gradiente é unitário. Eu não sei. Então tem que ser o versor. Ah, entendi. Mas qualquer outro vetor unitário na direção funciona também ou Agora não? sim, qualquer vetor unitário que está sobre essa mesma reta tem que ser o gradiente sobre essa norma, não tem jeito. É porque nessa direção, sobre essa reta, eu só tenho esse vetor unitário. Eu só tenho esse. Assim, saindo da origem, digamos assim. Mas pra frente tem outros, mas não me interessa, né? Os que estão na frente são múltiplos desses. Então, o outro que você considerar unitário saindo da origem vai ser esse mesmo. Então, é por isso que eu tomo o gradiente sobre sua norma, porque já vai resolver. Qualquer outro que eu tomar com esse mesmo tamanho, ele pode ser que esteja mais na frente. Mas se ele sai da origem, sai do mesmo ponto, ele tem que ser esse vetor sobre essa mesma reta. Mas aí tá certo, você toma o versor que resolve, não tem problema. Eu tomei um vetor unitário. Já resolve já. Beleza, professor. Pra frente, pessoal, exercício número 10. Pessoal, nós estamos lentos, né, pessoal? Mas agora que fizemos 10 exercícios, pessoal. Então, se a prova tiver 10 exercícios, ou melhor, vamos fazer o 10º agora, não é? É isso mesmo.
Vamos ver o que esse exercício número 10 pede. Eu tenho uma função f de x, y, ela é diferenciável. Eu tenho que gama t com componentes x de t e y t também é uma curva diferenciável. Aí, pessoal, se a derivada parcial de f em relação à variável x e a derivada parcial de f em relação à variável y são diferenciáveis, é o que ele pede para calcular, é a derivada em relação à variável t da derivada parcial de f em relação à variável x. Aqui, na verdade, pessoal, o que ele está querendo é calcular a derivada parcial. Não, como é que é? A derivada da derivada parcial de f ao longo dessa curva. É isso que ele quer fazer. Calcular a derivada da derivada parcial de f em relação à variável x ao longo dessa curva. É isso que ele quer fazer. E ele quer calcular a derivada da derivada parcial de f em relação à variável y também ao longo dessa curva. É isso mesmo que ele quer fazer, pessoal. Quase que não saem as palavras, né? Nossa. Deixa eu escrever aqui. Então vamos lá. Vamos lá. O que é que eu escrevo mesmo, né, pessoal? Então, como a função é diferenciável, vamos começar vendo uma coisa. Vamos começar vendo o gradiente para essa função. Para o gradiente existir, a função não precisa ser diferenciável, né, pessoal? Então, seja o gradiente dessa minha função em um ponto x e y qualquer. Isso aqui é a derivada parcial de f em relação à variável x. Nesse pontinho, derivada parcial de f em relação à variável y, também nesse pontinho. Aí eu vou olhar para cada uma dessas componentes e o que eu percebo? Derivada parcial de f em relação à variável x agora é uma função. Derivada parcial de f em relação à variável y também é uma função. Então temos que eu ganho duas novas funções. É a minha função derivada parcial de f em relação à variável x e derivada parcial de f em relação à variável y. Ganhei duas novas funções. Isso aqui são funções. Aí, pessoal, essa minha curva γt, ela vai estar passando pelo domínio dessa minha função. Isso aqui vai acontecer. E mais, eu estou supondo que essas derivadas parciais são diferenciáveis. É isso que eu estou supondo, a hipótese é bem forte. Elas são diferenciáveis. Essa função é diferenciável e essa é diferenciável. Então, aqui são funções diferenciáveis. Isso aqui é por hipótese. Diferenciáveis. Isso aqui é forte e é por hipótese. Não consegui argumentar não, pessoal, isso aqui. É por hipótese. Daí, pessoal, como elas são diferenciáveis, quando eu olhar para aquela curva, daí, olhando para a curva gama, que também é uma curva diferenciável, quem é a nossa curva gama, que é a x de t e yt, o que obtemos? Se eu derivar essa minha função ao longo da minha curva, eu posso aplicar a regra da cadeia. Então, eu obtenho via regra da cadeia, vou escrever regra em maiúsculo, regra da cadeia, porque é o nome próprio. O que eu obtenho via regra da cadeia, pessoal? Derivar essa minha nova função em relação à variável t ao longo dessa curva. Eu sei como que isso é dado. Isso aqui é somente o produto interno entre o gradiente dessa minha nova função
que é o gradiente da derivada parcial de f em relação à variável x ao longo dessa minha curva. Isso aqui interno, pessoal, com a derivada dessa minha curva. Aí agora é fazer continhas. O que é o gradiente dessa minha nova função? Então o gradiente dessa minha nova função, eu vou derivar essa minha nova função em relação à variável x. Isso é a mesma coisa que calcular a derivada parcial segunda de f em relação à variável x, nesse pontinho, porque aqui é ao longo da curva, e é eu derivar parcialmente essa minha função. Então vai ser a derivada segunda em relação à variável y. Derivar a curva gama, eu já sei como que isso é feito. Isso aqui é somente dx dt, dy dt. Fechei aqui o produto interno. E agora, pessoal? Agora é fazer produto interno. Isso aqui é simplesmente derivada parcial segunda de f em relação à variável x. Aqui é ao longo da curva, vezes dx dt, mais derivada parcial segunda de f. Agora eu derivei em relação a y, uma função que já tinha sido derivada em relação a x, vezes a derivada da curva, dy dt. Então, essa expressão aqui, pessoal, ela fornece quem é a derivada da derivada parcial segunda de f ao longo da curva. Eita, pessoal, quase que não sai a palavra, mas saiu. Então, essa é a expressão aqui. Faço a mesma coisa em relação à variável y, lembrando que, por hipótese, essa função e essa função são diferenciáveis, então eu posso aplicar a regra da cadeia sem nenhum problema. Já guardo aqui. Faço a mesma coisa agora em relação à variável y, porque eu ganhei uma nova função, que é a função derivada parcial de f em relação à variável y. Vou derivar isso aqui ao longo dessa curva. E novamente, via a regra da cadeia, isso aqui é o gradiente da derivada parcial de f em relação à variável y, desses pontinhos x e y, vezes a derivada da curva no pontinho t. Fazendo as continhas, isso aqui é simplesmente o produto interno do gradiente da derivada parcial de f em relação à variável y, pessoal. Como que é o gradiente? Eu vou derivar em relação à variável x a derivada parcial de f em relação a y. Quando eu faço isso, eu ganho a derivada parcial segunda de f em relação à variável y e em relação à variável x no pontinho x e y. Vou calcular a derivada parcial em relação à variável y da função derivada parcial de f em relação à variável y. Quando eu faço essa continha, eu obtenho derivada parcial segunda de f em relação à variável y no ponto x e y, pessoal. Faço esse produto interno com a derivada da minha curva gama, que é eu derivar a componente x em relação à variável t, que é eu derivar a componente y em relação à variável t. Aí agora é só fazer continhas. Isso aqui é o produto interno entre derivada parcial segunda de f em relação a y e em relação a x no ponto x e y. Tudo isso aqui vezes dx dt, mais derivada parcial segunda de f em relação à variável y no ponto x e y, vezes dy dt.
Ah, pessoal, encontrei essa expressão. E aqui está feito. Então, eu consegui derivar ao longo da curva gama as funções derivada parcial de f em relação à variável x e derivada parcial de f em relação à variável y. Obtive essas expressões aqui. Para frente, tem o exercício número 11. Ele será uma consequência do exercício número 10. Vamos ver como é que é feito ele, né, pessoal? Será que ele é simples? Ou será que ele é um pouco mais complicado, pessoal? Então, eu tenho uma função x elevado a 5, y elevado a 4, e tem uma curva gama t, que é a curva 3t, 2t mais 1. E o que eu quero é calcular a derivada... pessoal, aqui é para ser uma g, né? A derivada segunda dessa minha função g em relação à variável t. Deixa eu retirar esse f daqui, pessoal. Aqui é uma função g. Nada de f, é uma g. Pronto. Aí, pessoal, você tem duas maneiras de fazer. Ou compõe essa função com a curva e sai derivando, ou então aplica a regra da cadeia. As duas maneiras estão corretas. Aí fica o critério de vocês, caso não seja pedido nenhum método específico. Então, a primeira maneira, eu componho a função com a curva e derivo. Então, o que eu vou fazer? Seja a minha função g de x e y, que é a função x elevado a 5, y elevado a 4, e a minha função gama t como sendo a minha curva gama t como sendo a curva 3t, 2t mais 1. O que temos, pessoal? Quando eu componho essa minha g com a curva gama, o que vai acontecer? Aqui é x e tudo isso aqui é y. Então, onde tiver x, eu atribuo 3t. Então, eu vou obter 3t elevado a 5 vezes, onde tiver y, eu troco por 2t mais 1. Então, 2t mais 1 elevado a 4. Fazendo essas continhas, isso aqui vai me dizer que a minha composição da minha função com a curva gama, isso aqui é simplesmente... pessoal, 3 elevado a 5 dá quanto? Não sei, 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27 vezes 3 dá 81. 3 vezes 7, 21, vai 2. 3 vezes 2, 6. Parei no 4, 81 vezes 3. 3 vezes... não sei que tem que dar isso não. 243, professor. 243? Sim. Então vai ficar 243 vezes... Aí t elevado a 5... pessoal, dá uma conta boa pra danar, né? Nossa senhora. Rapaz, aqui vai ficar um negócio feio, pessoal. É melhor você derivar como função mesmo, sem desenvolver isso aqui. Fica mais fácil. Vamos derivar do jeito que está aí, pessoal. Como uma função de uma única variável, então temos que a minha composição é isso aqui. Mas eu vou escrever, 243, para ficar mais fácil. T elevado a 5, que multiplica 2t mais 1 elevado a 4. Aqui é uma função na variável t. E essa funçãozinha na variável t, vocês sabem como derivar. Então, derivando essa função, o que eu obtenho? Então, quando eu derivar essa minha função em relação à variável t, essa é a primeira derivada.
vai ficar 5 vezes 243. 5 vezes 3, 15, vai 1. 5 vezes 4, 20, mais 1, 21, vai 2. 5 vezes 2, 10, mais 2, 12. Tudo isso aqui vezes t elevado a 4, vezes 2t mais 1 elevado a 4, mais 243 vezes t elevado a 5. Vou derivar essa expressão em parêntese. Aqui eu posso aplicar a derivada da função composta para a função de uma única variável, no caso, a regra da cadeia para a função de uma única variável. Isso aqui vai ficar 4 vezes a derivada da função de dentro, que é 2, a derivada da função de fora, que é 2t mais 1 elevado a 3. Vou organizar essa minha continha. Quando eu organizar essa minha continha, eu vou obter 1215 t elevado a 4 vezes 2t mais 1 elevado a 4, mais 2 vezes 4, 8. 8 vezes 3, 24, vai 2. 8 vezes 4, 32, mais 2, 34, subo 3. 8 vezes 2, 12, mais 3, 15. Ficou 15, t elevado a 5 vezes 2t mais 1 elevado a 3. Aqui é a derivada primeira, pessoal. Aí eu tenho que derivar novamente a fim de obter a derivada segunda. Daí, derivando novamente, a minha derivada segunda em relação à variável t, para essa minha g composta com essa minha curva gama, eu tenho que derivar tudo isso aqui novamente. Então, fazendo as continhas, vai ficar 4 vezes 1215. 4 vezes 5. Professor, Foi. ali 243 vezes 8 dá 1944. Dá 1944. Deixa eu alterar. Ficou errado, né, pessoal? Fica 1944. Deixa eu alterar aqui. Muito bom, pessoal. Aí aqui vai ficar 4 vezes 1215. 4 vezes 5, 20. Subo 2. 4 vezes 1, 4. Mais 2, 6. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 1, 4. Quando eu derivar t elevado a 4, fica somente t elevado a 3. Vezes o parêntese. Teria como melhorar, não tem aqui esses parênteses. Pessoal, a conta dá grande. Vezes 2t mais 1 elevado a 4, mais. Vou derivar esse meu primeiro parêntese aqui que está elevado a 4. Vai ficar 4 vezes... Eita, pessoal, 12, 15. T elevado a 4 vezes 8t. Vezes a derivada da função de dentro. Já foi. A derivada de fora. 2t mais 1 elevado a 3. Mais. Vou derivar essa última expressão aqui. Vai ficar 5 vezes 1944. 5 vezes 4, 20. Vai 2. 5 vezes 4, 20. Com 2, 22. Vai 2. 5 vezes 9, 45. Com 2, 7. Eu mando 4. 5 vezes 1, 4. Com 4, 9. Ficou isso aqui. Vezes t elevado a 4. Aí vezes 2t mais 1 elevado a 3. Mais 1944t elevado a 5 vezes 6t vezes 2t mais 1 elevado a 2.
Agora é só ajeitar essa continha, pessoal. O que dá para melhorar nessa continha a não ser desenvolver os produtos. Essas expressões é para se somarem? Não, não se somam. Nada. Essa daqui também não se soma. Não soma nada, né, pessoal? Vai ficar dessa forma mesmo. 48, 60 vezes t elevado a 3 vezes 2t mais 1 elevado a 4 mais 8 vezes 5, 40, subo 4, 8 vezes 1, 8, com 4, 12, subo 1, 8 vezes 2, 17, 16, mais 1, 17, subo 1, 8 vezes 1, 8, mais 1, 9, t elevado a 5 vezes 2t mais 1 elevado a 3 mais, essa continha não dá para fazer mais nada, 97, 20, t elevado a 4 vezes 2t mais 1 elevado a 3 mais 1944 vezes 6, tem que fazer essa continha. 6 vezes 4, 24, levo 2. 6 vezes 4, 24, com 2, 26, levo 2. 6 vezes 9, pessoal, dá 50 aí. 5 vezes 9, 45, dá 54. Eu levei quanto? Eu levei 2, fica 56. Levei 5. 6 vezes 1, 6. Eu já tinha 5 guardado, ficou 11. É isso mesmo, pessoal. T elevado a 5. Tudo isso aqui que multiplica 2t mais 1 ao quadrado. Não tem como melhorar nada aqui, pessoal. Aqui ficou 5 e aqui também. Não, mas aqui é 6. Não é 5, aqui é 6. Aqui é 6. Então essa é a primeira maneira. A segunda maneira é via regra da cadeia. Através do que acabamos de fazer, ou você memoriza aquelas expressões e traz para cá, ou desenvolve o que foi feito, pessoal. Então vamos lá. Segundo método. Professor, próxima aula o senhor vai iniciar a próxima lista, né? Aí o senhor vai terminar essa ou vai começar logo na próxima? Deixa eu olhar se falta ainda muito. Falta 2, né, pessoal? Falta só 2. Porque se o senhor for começar pela outra, o senhor podia dar uma ideia logo como é que faz a 12? Nós terminamos vocês terminarem ela, pessoal. Aplique a regra da cadeia. Ou então pegue o exercício que acabamos de fazer e só substitua aqui, ó, essas expressões. Levem para lá. E façam só as continhas que dá certo também. Compondo com a curva. Exercício 12. Seja z igual a f de x e x ao quadrado, onde f é uma função de classe C2 no aberto. Eu quero expressar a derivada dessa minha função z em relação à variável x. Aqui é uma aplicação imediata do exercício 10, pessoal. É isso mesmo. Deixa eu levar ele para o nosso trabalho. Ele é uma aplicação do nosso exercício 10. Vamos ver como é que essa continha é feita. Se você olhar para essa função em x e x ao quadrado, aqui eu tenho uma curva.
Então, note que o melhor seja a seguinte curva. A minha curva é a gama x, que é a curva x e x ao quadrado. Essa minha curva, ela é diferenciável. Ela é diferenciável onde? No mesmo domínio da função f, não tem nenhum problema. Elas são diferenciáveis. A minha função f de classe C2, em um aberto. Então, ela ser de classe C2 significa que as suas derivadas parciais são contínuas, pessoal. Até a segunda ordem. Elas existem e são contínuas. Então, como f ela é C2, as derivadas parciais dessa função elas existem de segunda ordem e são contínuas. Logo, as derivadas primeiras são funções diferenciáveis, pessoal. Como isso aqui acontece, então, derivada parcial de f em relação à variável x e derivada parcial de f em relação à variável y são de classe 1. Como são de classe 1, são diferenciáveis. Elas são diferenciáveis. Isso porque as derivadas... Isso porque f é de classe C2. Agora o que eu tenho que fazer é derivar essa minha função z, que é a função f, ao longo dessa curva, pessoal. É isso que eu tenho que fazer, derivar até a segunda ordem. Então, vamos começar derivando ela da primeira vez. Como é que eu faço isso? Então, assim, via a regra da cadeia, o que temos, pessoal? A derivada dessa minha função z em relação à variável z, se tomar a primeira derivada, é simplesmente o produto interno do gradiente dessa minha função ao longo dessa curva, interno com a derivada da curva, que é a derivada primeira. Como é que fica essa minha conta? Derivada parcial de Ali em f... relação a x, não, professor? Oi? Qual é z mesmo? Ali a derivada de z em relação a Em x. relação a x. Não, em relação a z, não. Vou derivar parcialmente f em relação à variável x. Vou derivar parcialmente f em relação à variável y, aqui no ponto x e x ao quadrado. Quando eu derivar a curva gama, eu vou obter 1 e 2x. Aí agora eu faço esse produto interno. Quando eu faço esse produto interno, eu vou obter derivada parcial de f em relação à variável x, no ponto x e x ao quadrado, mais derivada parcial de f em relação à variável y, no ponto x e x ao quadrado, vezes 2x. Qual o próximo passo? Derivar novamente essa minha função, então vou derivar esses dois termos em relação à variável x. Ao longo dessa minha curva, eu já sei como fazer. Isso dá para ser feito porque essa função é diferenciável e essa função é diferenciável. Por isso que isso acontece. Daí, pessoal, quando eu tomar aqui a segunda derivada da minha função z em relação à variável x, aí eu derivar em relação à variável x, tudo isso aqui. Vamos fazer de um por um, né, pessoal? De termo por termo. Note que derivar em relação à variável x, o nosso primeiro termo, que é a derivada parcial de f em relação à variável x, ao longo dessa curva. Sabemos como fazer isso aqui. Regra da cadeia, gradiente de derivada parcial de f em relação à variável x, no ponto x e x ao quadrado, interno com a derivada da curva, que eu já conheço, é 1
e 2x. Quando eu faço esse produto interno, eu vou obter que isso aqui é o produto interno de derivada parcial segunda de f em relação à variável x, derivada parcial segunda de f em x e em y. Tudo isso aqui interno com o vetor 1 e 2x. Fazendo as continhas, isso aqui será igual derivada parcial segunda de f em relação à variável x, aqui no ponto x e x ao quadrado, o que é ao longo dessa curva, vezes 1, tiro esse 1 daí, não levo mais ele, mais 2x, que multiplica a derivada parcial segunda de f em relação a x e y, ao longo da curva. Guardo essa informação. Vou fazer essa outra derivada aqui. Pessoal, lembrando que a função é diferenciável, as derivadas parciais, por isso que dá certo. Senão, não daria. Derivar. O que é para derivar mesmo? Aqui dá uma derivada do produto, seguido... Então, vou fazer só essa daqui, pessoal. Depois eu junto tudo. Derivar em relação à variável z. Não, em relação à variável x. A derivada parcial de f em relação à variável y no ponto x e x ao quadrado. Isso aqui é o produto interno do gradiente dessa minha função derivada parcial, que na verdade é derivada parcial segunda de f em relação a y e em relação a x no ponto x e x ao quadrado. Derivada parcial segunda de f em relação à variável y. Aí, pessoal, aqui eu tenho que a derivada da curva é 1 e 2x. Fazendo as continhas, eu vou ganhar que isso aqui é derivada parcial segunda de f em relação a y e em relação a x no ponto x e x ao quadrado, mais 2x, que multiplica a derivada parcial segunda de f em relação à variável y no ponto x e x ao quadrado. Pego essa informação, pego essa e vou juntar aqui. Então, o que segue-se é o seguinte, que a derivada segunda de z em relação à variável x, agora eu conheço essa expressão aqui, é essa daqui, vou decorar esse negócio. Derivada parcial segunda de f em relação a x, mais 2x, derivada parcial segunda de xy. Segue-se que isso aqui é a derivada parcial segunda de f em relação à variável x. Isso aqui é ao longo da curva, mais 2x, que multiplica a derivada parcial segunda de xy ao longo dessa curva também, mais. Quando eu derivar isso aqui, pessoal, eu tenho que aplicar a regra do produto. Derivo primeiro esse gradiente, essa derivada parcial, que eu já conheço, tá aqui. Vamos lá, tá aqui. Deixa eu decorar isso aqui. Mais tudo isso aqui. Vai ficar derivada parcial segunda de f em relação a x, em relação a y, no ponto x e x ao quadrado, mais 2x, que multiplica a derivada parcial segunda de f em relação à variável y, no ponto x e x ao quadrado. Tudo isso aqui vezes 2x, mais essa função, vezes a derivada dessa. Então, vai ficar duas vezes a derivada parcial, pessoal. Mais
duas vezes a derivada parcial de f em relação à variável y ao longo dessa curva. Dá para melhorar a continha? Vamos ver se tem alguma coisa boa para melhorar, pessoal. XY, tem algumas coisinhas que se ajeitam. É só isso mesmo. Então fica a derivada parcial segunda de f em relação à variável x ao longo dessa curva, mais 2x, que multiplica a derivada parcial segunda de f em x e em y. Só que aqui eu vou somar com essa expressão, vai ficar 4 aqui, pessoal. Aqui vai ficar 4, que eu já ajeitei aqui, apliquei a distributividade, já melhorei a continha. Aqui ao longo da curva x e x ao quadrado. Mais, esse produto não dá para fazer mais nenhuma conta com ele, a não ser colocar 4x ao quadrado, derivada parcial segunda de f em relação à variável y no ponto x ao quadrado, que é ao longo da nossa curva, mais duas vezes a derivada parcial segunda de f em relação à variável y aqui ao longo de x e x ao quadrado, pessoal. E com isso está resolvido o nosso exercício.